Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos direciona. Nós temos que romper de fé em fé, porque a fé é participante do início ao fim. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual o justo viverá pela fé. Mas a Bíblia diz que não há um só justo sequer na terra. A única forma de andar na justiça, de andar na equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, é pelo Espírito daquele que é justo, através de Cristo, através de um coração arrependido e contrito. Ele não despreza, faz morada em nós, e o Espírito Santo nos persevera a andar na sua justiça. Lembrai-vos de Noé, Noé, ele perseverou na fé, ele creu, e pela construção da arca, pela obra, ele foi exercitando a sua fé. E quando ele a concluiu, isso foi-lhe imputado como justiça. E ele, a saber, mais 7, que também creram e perseveraram nas obras e na fé, que caminham lado a lado, isso foi-lhe imputado como justiça. E se tornou como um cheiro, um aroma agradável diante de Deus pela obediência. A Bíblia diz que Noé era o único homem justo sobre a terra, do qual ele perseverou nas obras de justiça, e Deus agradou. Mas para eles, como um cheiro de perfume, um aroma agradável para eles que creram, mas para aqueles que pereceram foi como um cheiro de morte, porque Deus, ele traz juízo. Salmo 146 nos fala a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai o Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abalidos, o Senhor ama os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião. De geração em geração louvai ao Senhor. Não confieis em meros príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Só há um mediador entre Deus e homens, que nele há salvação, Jesus Cristo, do qual ele nos ensina a seguir a ele, porque a Bíblia diz: não temos quando a casa enriquece, quando a glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Ninguém tem o poder de reter o Espírito. Quando ele lhe pede o Espírito de volta, do qual concedeu, assim, o corpo expira, já não há esperança, e nada levará consigo. A sua glória é como uma erva arrancada que murcha, juntamente com a sua flor. Nada resolve. O melhor é viver na dependência com Cristo, em Cristo, anunciando a mensagem da cruz, porque sábio é aqueles que assim perseveram, que não se amoldam segundo o padrão deste mundo, que não se amotinam contra o ungido de Deus.
Porque aqueles que seguem segundo obreiros da lei estão sempre tropeçando em muitos pontos e é cometido desobedecer a todos. Aqueles que seguem segundo a graça, lembrai-vos de Paulo, que ainda tinha um espinho na carne. Satanás o esbofetava constantemente e ele orava para que lhe fosse retirado aquele espinho. Mas Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te fortaleço. E ele nos justifica. Só há um elo da perfeição. Só há um varão perfeito que dominou a sua boca em tudo, do qual cumpriu tudo aquilo que lhe foi determinado para o Pai. O Pai o enviou, e ele cumpriu todo o propósito aqui debaixo do sol. Ele passou o tempo todo intercedendo pelos povos, pelas nações. Ele passou o tempo todo aqui esvaziando da sua própria vontade, porque ele diz: Pai, que se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele cumpriu o propósito do Pai, ele agradou o Pai. Ele disse: não busco honra e glórias de homens, se assim faço, procedo, nada sou. Em todo tempo ele cumpriu o propósito que o Pai o chamou. O Pai o glorificou. Este é meu filho amado, que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. E ele em nada tropeçou. A própria verdade, da qual a Bíblia diz que ele seria um sinal de contradição para muitos, mas para outros também ele iria ser o Redimidor, o Salvador, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos segundo ele nos adverte, porque sabe aquele que acata as suas advertências, do qual, através delas, nós perseveramos no caminho reto. O Espírito reto, inabalável, que chegamos com ousadia até Deus, através dele nós temos confiança. Nós chegamos com ousadia, porque ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. E anunciamos aquilo que não é próprio. Anunciamos a sã teologia de Cristo, do qual são palavras acompanhadas, não somente meras palavras humanas impossíveis de produzir as profecias, mas falamos aquilo que o grande profeta coloca em nossa boca, e assim ele tudo executa. A Bíblia diz que quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Aquele que é abençoado por Deus, homem nenhum pode amaldiçoá-lo, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, que carregou sobre os seus ombros, e ele disse: todo aquele que quiser me seguir, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tomai sobre vós a minha canga. Porque ele dizia aos religiosos, e diz até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre: vós sois aqueles que colocam um fardo, um jugo pesado sobre o meu povo, e ainda não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Porque o que gera os filhos é o Evangelho. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo, temos que anunciar a mensagem da cruz, do qual é vivo e eficaz, do qual santifica, do qual purifica, liberta, dá liberdade aos cativos, os prisioneiros, aqueles que estão segundo o sistema deste mundo, aqueles que estão aprisionados,
Não servis a dois senhores, né? Não servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar e o outro odiar. Apegai-vos ao bem e aborrecei o mal a todo momento. Aborrecei o mal. Devemos aborrecer o mal a todo momento, apregoando a verdade, do qual a verdade é possível de salvar a própria vida daquele que anda segundo a verdade e ainda tirar os cegos que estão nas trevas, porque a verdade é a luz que despedaça todo jugo, é a unção que despedaça todo jugo. E assim, em mais um dia, perseverai segundo a sua justiça, perseverai segundo as obras de equidade, segundo a sua imparcialidade, segundo exercendo o direito, né, do qual, quando assim perseveramos, ele agrada, ele vê que há perseverança em nós e nós anunciamos aquilo que ele coloca em nossa boca, que tem valor real, que tem peso na balança, do qual, ainda que alguns pensem que é a palavra meramente humana, e com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados. Ele é aquele que coloca na balança, e a sua balança, ele abomina pesos injustos, né? Porque ele é o justo. E ele disse: outra vez vereis aqueles que servem o justo, o tzadik, e os que servem o racham, o maldoso. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, como ele diz: sede meus imitadores. Aquele que diz que está em mim e eu em vós, demonstrai pelo vosso proceder, sede santos, sede justos, porque assim, quando nós demonstramos pelas boas atitudes, das quais Deus nos conhece e vê que estamos perseverando segundo o Espírito de Cristo. Porque sem fé é impossível agradá-lo, e ele conhece aqueles que andam na fé, aqueles que não seguem segundo os naturais, né? Porque a Bíblia diz que homens de fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão, e assim nós estamos como a geração santa, a geração real do alto. Seguimos um tabernáculo celestial, seguimos um sacerdócio real e eterno, santo, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou o seu sacerdócio. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, revestindo do capacete da salvação, da couraça da justiça, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, cinge a cintura com a espada, ó herói, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, usando o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E assim, perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, equidade, imparcialidade, segundo as virtudes da quais ele agrada, andando em retidão, em integridade, em sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque somente assim que ele agrada, né, daqueles que perseveram. Jesus disse e nos diz, todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Todo aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos. E nós sabemos que um é o que planta, né, e o outro é o que colhe. Nós sabemos que os anjos são os ceifeiros, e se não tem o seu nome confessado, aquele que nega o Filho, não alcança-se a salvação, né? Não tem-se o nome escrito no livro da vida, e grande é a queda e a ruína por perseverar se opondo à verdade. A única forma de ser liberto, de ser curado, restaurado,
e alcançar a salvação e a vida eterna. O único bispo e bom pastor de nossas almas, do qual ele disse: de agora em diante não haverás mais mestre entre vós. Haverá irmãos e irmãs que fazem a vontade do Pai, e além de fazer a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Filho, além de um irmão, ganha um amigo na diversidade, porque ele é aquele que nos livra de todo mal, nos livra do tentador, firma os nossos passos para andar em boas atitudes, andar em passos firmes, sem joelhos vacilantes, entrando sempre pela porta do qual ele é a porta e o caminho é estreito. Porque existe também a porta larga e espaçosa, onde muitos entrarão, aonde vários são os caminhos que levam à perdição, aonde o fogo não se apaga, né? Lembrai-vos da parábola do rico e do Lázaro, que Lázaro, os anjos o levaram, e ele estava usufruindo o melhor agora, enquanto o rico foi sepultado, e ali estava com a sua língua ressequida, no meio de um tormento. Por isso ficai vigilante, do qual ali mesmo Abraão disse ao pobre, ao rico que estava na tormenta, ele disse, queria que enviasse alguém dos mortos para anunciar aos outros 5 irmãos que ele tinha. Abraão disse a ele, deixa, eles têm a lei e os profetas, que eles o ouçam, porque muitos são os que estão sendo enganados pela antiga serpente, do qual Paulo disse, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, e vós, tão rápido a afastar da pura devoção de Cristo. E destituídos estão os que assim perseveram da honra, da glória e da imortalidade. E em mais um dia perseverai segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que herdou tudo do Pai pela submissão do coração, aquilo que ele mesmo formou, o céu, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou todo poder e autoridade. Ele tem a chave da morte, a chave do inferno, ele tem tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que nós desligarmos aqui na terra em seu nome é desligado no alto dos céus. Ele está no centro, como quem pisa de pé, como quem pisa uva nos lagares. O governo é o cetro de justiça, um cetro de ferro que despedaça todo o barro. Não há um mísero caco que possa contender com o seu oleiro. Ele faz como quer, ele tudo executa e tudo opera, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia é nesta perseverança que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.